Vamos falar um pouquinho do pâncreas. Eu vou ficar de olho no relógio para não passar do horário com vocês, como eu combinei, mas a gente precisa falar um pouquinho de pâncreas. Então, aqui já mostrei para vocês a anatomia do pâncreas, a gente já viu na aula. Então, mas só vamos rever a anatomia. Processo uncinado, cabeça do pâncreas, corpo do pâncreas, cauda do pâncreas. Ok? O pâncreas nunca é assim igual nessa foto. Geralmente ele aparece desse jeito, porque ele é um órgão não capsulado, por isso que tem a pancreatite. E ele aparece todo meio tortinho de acordo que ele está no retroperitônio. E aí a gente já lembrou que tem o ducto de Virchow na papila menor e o ducto de Santorini na papila menor e o ducto de Virchow na papila maior, que juntos formam o superducto pancreático. Pâncreas, do jeito que eu montei para vocês através de uma imagem de tomografia, mostrando cauda, corpo, cabeça. E aqui embaixo vai vir geralmente o processo uncinado. Então, aqui mostrando para vocês, existe essa coisa de pescoço, mas o pescoço é uma divisão que não existe no pâncreas, que é para questão de descrição de relatório radiológico, não cai nessa. Então, esse pâncreas que vocês estão vendo aqui é o pâncreas da pancreatite aguda, tá? Esse é muito importante, porque tem conceitos atuais que às vezes não chegaram a todos os médicos, a gente tem que divulgar eles. Pâncreas, pancreatite, tomografia ganha da ressonância, ok? A ressonância ganha da tomografia para alguns casos. Mas a tomografia, pela sua alta disponibilidade, é muito importante você pedir a tomografia. Ela tem uma alta sensibilidade e um valor produtivo positivo altíssimo, ou seja, ela é o bicho, ok? Permite o diagnóstico da necrose pancreática entre 48 horas e 32 após sintomas. Então, chegou o paciente para você com pancreatite clássica na clínica, abdômen com dor em faixa, aí você fica doido, nossa, eu vi a aula do professor, vou pedir uma tomografia agora. Não faça isso. O paciente chegou com a dor abdominal, você está achando que é a pancreatite, você vai pedir um ultrassom. Mas eu acabei de falar que a tomografia é o melhor, mas não adianta você pedir a tomografia antes de 48 horas. Porque a tomografia vai vir negativa, vai vir normal. Porque você precisa de 48 horas para acontecer a necrose pancreática e ter os achados que vão fazer o estadiamento adequado da pancreatite. Eu não vou fazer nada? Não, você vai internar o paciente, você vai pedir exame laboratorial, você vai arrumar a dieta dele e vai pedir um ultrassom. Mas para que eu vou pedir ultrassom se o ultrassom é ruim para o pâncreas? Você não vai pedir ultrassom do pâncreas, você vai pedir ultrassom da via biliar. Porque a maior das causas de pancreatite é a pedra do colédoco. E aí nós voltamos na aula passada, que eu acabei de falar que o ultrassom é o método melhor da via biliar. Entenderam? Então, lá no pronto-socorro, lá no PA, não tem tomografia. Ah, o cara chegou vindo de uma cidade pequena do interior da Amazônia, veio de barco, demorou para chegar, já passou 2 dias, ok, já pede a tomografia de cara. Tem que ter 2 dias de história para você ter adequada avaliação da tomografia segundo os critérios de Atlanta que eu vou ensinar para vocês, tá? Então a gente vai ter lá aumento do pâncreas, realce heterogêneo, densificação dos planos, líquido, derrame pleural, quase todo mundo com pancreatite tem. Porque o pâncreas sofre um insulto que seja medicamentoso, dislipidêmico, a pedra, e ele vai soltar com isso enzimas. E essas enzimas vão se autodigerir o nosso corpo. Por isso que vai ter a necrose. E não que ele solta as enzimas, ele promove também áreas de isquemia dentro dele, de vasoconstrição, que vão causar as necroses intrapancreáticas, que são importantíssimas, que a gente usava antes com a denominação da classificação do saudoso Emil Baltazar, que Deus o tenha. Excelente radiologista. Os professores da semiologia e da gastro vão ensinar isso aqui, que é super legal, e eles entendem muito mais que eu. Mas quando você estiver olhando para um paciente com essas manchas no corpo, e ele não foi espancado, não caiu da laje, e ele está com dor em faixa, isso é o famoso sinal de Gray Turner. Isso mostra que dentro dessa barriga, lá no fundo, tem uma pancreatite necrohemorrágica, que é a pancreatite aguda grave. Então, você tem o início de sintomas, com dor intensa, mais de 30 a 60 minutos, sensibilidade, dor mal localizada, exacerbada pelo posicionamento supino, que irradia para as costas em metade dos pacientes. Ok? E aí você vai pedir a lipase, a amilase e vai vir aumentada. Ok? E aí você vai olhar para esse paciente, pancreatite, espera, guarda a ansiedade, pede ultrassom e espera 48 horas. E aí, quando eu tinha cabelo preto e dava essa aula, eu ensinava os critérios de Baltazar.
Até hoje, na minha universidade, tem gente que ainda fala de Baltazar A, B, C e D. Baltazar A, B, C e D é década de 80. A década de 90, a gente não estava falando disso mais. A gente estava falando de pancreatite aguda discreta, moderada e acentuada. E a gente ficou bem com isso, que era a questão do grau de necrose pancreática. Então, uma coisa era um pâncreas que eu via com pancreatite bonitinho, igual ele está aqui, ó, com a densidade normal, mas eu via líquido ao redor do pâncreas aqui e via líquido principalmente aqui na ponta da seta, densidade de água. Aqui, ó. Olha a vesícula aqui, ó. Densidade de água, densidade de água. Mas o pâncreas está normal. Isso é uma pancreatite aguda sem necrose. É uma pancreatite aguda, intersticial e edematosa. Diferente quando eu olho esse pâncreas aqui e eu vou lá, cauda, 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 corpo, 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 cabeça. Opa, não dá para pular, vou ter que pular para cá. Ó, tem uma área de necrose aqui que não se realçou. Esse era a pancreatite aguda necrohemorrágica que vai dar o Grey Tanner lá. E a partir do tamanho dessa necrose, a gente falava mais de 30, menos de 30, mais de 60, mais de 60, e a gente juntava isso num score, numa pontuação que falava discreta, moderada ou acentuada. E aí, isso tinha muito a ver com os critérios de Hanson, que é um dos critérios que eu vou mostrar no final da aula. Não são aqueles loirinhos que ficavam cantando nos Estados Unidos, tá? Hanson é um critério clínico de a graduação da pancreatite no pronto-socorro. E a gente percebia, poxa, que os pacientes com pâncreas sem necrose tinham 25 dias de internação. Mas bastava ter uma necrosezinha que esse trem dobrava para 54. Mas vocês estão percebendo que aqui, ó, de 50, mais que 30 e 50, dá na mesma. 107 para 109, né? Não dá tanta diferença. Então isso aqui começou a gerar questionamentos na literatura e foi por isso que o pessoal começou a mudar essa classificação de discreta, moderada e acentuada. Então aqui, por exemplo, olha, um pancreatite no dia 1, né, dia 1, ou seja, antes de 48 horas, tem um pouquinho de líquido ao redor do pâncreas e o pâncreas está ok. Oba, pancreatite aguda discreta. 3 dias depois, olha aqui, o pâncreas todo esquemiado, um paciente provavelmente com insuficiência pancreática entubado na UTI. Ok? Então, para vocês verem a diferença dos achados de imagem. Então, mostra aqui, por exemplo, olha, que a gente tem achados de imagem, maior parte dos pacientes não tem nenhum achado no início, né? E esses pacientes vão ter uma mortalidade baixa. Porém, os pacientes com necrose, eles vão ter várias alterações com mortalidade maior. Então, isso é importante da necrose pancreática. E aí, o pessoal sentou lá em Atlanta, né? E aí resolveu mudar essa história. Era que o Matheus fez uma pergunta. Se o ultrassom já evidenciar cálculo com quadro de pancreatite, pode pedir a CPRE ou aguarda a TC para estadiar? Ótima pergunta, Matheus. Não sei. Sabe por que eu não sei? Porque depende do quadro clínico do paciente, dos exames laboratoriais, do exame clínico dele, né? E de como a constituição do corpo, que grau de constituição que aquele paciente está. Um paciente idoso, um paciente jovem, eu não pediria CPRE, não sei se quis dizer que era colangio, né? CPRE seria intraoperatória. Aqui, o paciente que tem um cálculo com pancreatite, ninguém vai abrir ele na urgência, ok? Porque a pancreatite você não abre, a não ser que seja infectada. Se você abrir aquela pancreatite na urgência, vai gerar altos problemas para você. Pode ser que os cirurgiões tenham condutas diferentes para tirar aquela pedra. Ele pode tirar por via endoscópica, ele pode tirar por um tipo de cirurgia não totalmente aberta, mas aí varia. Nesse momento, muitas vezes eles esperam a amilase baixar um pouquinho, o processo inflamatório esfriar, para tirar a pedra, ok? Mas ele já tem no diagnóstico, ele já começa a dar uma conduta mais específica para aquele paciente. Então, voltando, a classificação de Atlanta, ela foi criada em 92, mas ela pegou mesmo em 2012. Em 2012, nós paramos de falar pancreatite aguda discreta, moderada e acentuada. O que a gente começou a falar? Pancreatite aguda grave e pancreatite aguda não grave. Ou seja, a gente simplificou a conversa. Porque a não grave
não precisa de UTI, o paciente geralmente tem um estado melhor, vai para internação, dieta, tratamento, beleza, porque não tem necrose. Tendo necrose, é pancreatite aguda grave. Ah, tem 30%, 42%, 51%, é pancreatite aguda grave, necrotizante. Aí você vai ter uma divisão na forma de descrever os achados e uma divisão na conduta clínica também. Então, hoje é como falamos de pancreatite, é isso. Tá? Mas se você pediu uma tomografia e veio pancreatite aguda intersticial edematosa ou pancreatite aguda não grave, não falou do Baltazar, esse cara aqui tá errado. Não, ele tá certo. Ele tá atualizado. Tá? Então, vou mostrar agora, nesses últimos minutinhos, para vocês, olha, os aspectos de uma pancreatite aguda não grave. Então, aquela imagem que eu já mostrei para vocês, um pâncreas todo normal, com líquidozinho aqui, tá? Isso aqui seria uma pancreatite tercial edematosa, pancreatite aguda não grave. Lembrando da aula passada que isso aqui faz o colédoco ficar assim, ó, afilado por compressão. O pâncreas aumenta de volume e promove compressão sobre o colédoco, ok? Então aqui quando a gente vê uma colangiopancreatografia, aqui olha o afilamento em ponta de rabo de rato ou ponta de lápis. Agora aqui nós temos um pâncreas ainda normal, ele está aqui. Vou desenhar ele para vocês. E aqui tem líquido, ó, líquido. Pancreatite aguda, não grave. E aqui também eu vejo o pâncreas inteiro. Isso aqui é a veia mesentérica superior, essa é a artéria mesentérica superior. E tem líquido para todo lado. Inclusive o pobre do estômago está aqui flutuando nesse monte de pancreatite e está sendo deslocado, porque a pancreatite tem essa característica anatômica, ela não respeita muito o plano, não. Ela sai do retroperitônio para o peritônio, vai até às vezes para a cavidade torácica. E ela está desenhando para vocês aqui, ó, a fáscia de Gerota. Aqui está o rim esquerdo. O que ela está fazendo? A danada está indo para a pele, que ela vai descer pela fáscia lateroconal, pegar os músculos obítruos da parede abdominal lateral, vai promover um edema, necrose e vai dar o Gray Tanner. Então, mas isso não vai acontecer na intersticial edematosa. Tem que ser uma grande quantidade de líquido. Mas às vezes, olha aqui, ó, chega perto. Olha aqui, tanto de líquido que tem aqui nesse paciente, que antes era chamado de pancreatite D, pancreatite não grave. Agora aqui, aquele caso que eu mostrei para vocês, nessa área tem uma área de necrose, né? Então esse aqui é um tipo de pancreatite e com o tempo essa área de necrose pode formar uma coleção como essa pancreática aqui, necrotizante, ó. Aqui, ó. E aqui, o pior dos cenários, né? Você teve um pâncreas que derreteu praticamente. Tem um pouquinho de ilhotas aqui, ó, pancreáticas, um pouquinho aqui, o resto do pâncreas foi embora, e aqui a coleção pancreática se estendendo em direção à face lateroconal. E quando a gente faz ressonância, a gente vê vários nuances dentro dessas áreas de necrose. Aí tem uma indicação da ressonância mesmo, quando você tem pancreatite necrotizante, para fazer um controle, para ver a composição do tecido de necrose em alguns casos que têm alterações laboratoriais e clínicas compatíveis. Então, essas coleções que formam com o tempo, se elas são de uma pancreatite intersticial não grave, são chamadas de pseudocistos, é a forma mais frequente. Um cisto num paciente no pâncreas, num paciente com 50 anos etilista, é um pseudocisto até que se prove o contrário, não é um tumor pancreático, tá? E aqui, ó, vários cistos formando. Quando quando o paciente teve necrose pancreática antes, aí a gente não fala de pseudocisto. A gente vai falar de coleção necrótica aguda e depois de um mês a gente fala de wall-off necrosis, que na falta de um bom termo em português, o pessoal fala de coleção pancreática destelhada, não delimitada. Então ainda está faltando inventar um nome bom assim para isso, tá? E aí, vão perguntar às vezes para vocês, quem sabe eu na prova, qual que é o sinal tomográfico que fala a favor de uma pancreatite infectada, porque aí realmente o cirurgião vai abrir essa bagunça dessa pancreatite. É se eu identificar gás dentro do pâncreas. Raríssimo acontecer. Não vale no paciente que já foi aberto, às vezes por um diagnóstico clínico errado, é um abdômen agudo inflamatório por apendicite, abre o paciente e na verdade era pancreatite. É raro, mas acontece muito.
e aí você vai ter gás de todo jeito porque abriu a barriga. Mas se a barriga está virgem, não foi aberta, e tem gás, como vocês estão vendo aqui, ó. Gás aqui, ó. Ok? Aí nós temos necrose, nós temos gás gram-negativo, aí nós temos pancreatite aguda infectada, tá? Aqui, falei para vocês que eu mostrar, depois vocês fazem um print e usam isso aqui no internato, são todas as classificações de pancreatite, e aí vai ter uma delas que vocês devem usar aí na universidade, provavelmente a PASH ou a de Hanson, são as mais usadas, né? Mas tem variações. Eu estava aqui para a gente encerrar. Você está lá no seu postinho de saúde e sei que você bate um raio-x do paciente. Aí na altura do pâncreas, você vê esse monte de calcificação. Ó. Você vai falar pedra na vesícula? Não, né? Aí o professor sai aqui do beirá, pega o avião e vai puxar sua orelha, porque está do lado esquerdo. Aí tem calcificação aqui também, mas está mais difícil de ver aí na projeção, tenho certeza. Olha lá, olha essa aqui, ó. Desenho de quem? Do pâncreas, vai, é fácil, é a aula que nós estamos falando. Vem disso. Um pâncreas todo destruído, né? Cheio de cicatriz, várias intermédias. Então o que aconteceu com ele, ó? Calcificações, tá vendo? Isso aqui, calcificações pode ser dentro do ducto pancreático ou no parênquima. Essas são no parênquima. Aqui tem tanta calcificação que parece que o pâncreas tem até um exoesqueleto aqui, ó, de tanta calcificação. Então isso aqui é paciente etilista crônico com pancreatite crônica, tá? Então esse é um achado que num raio-x você consegue falar para o paciente, o senhor bebe bastante, né? Como que é o consumo de álcool do senhor? Aí ele vai falar para você, não, só socialmente. Então isso aqui é pancreatite crônica, tá, pessoal? Essa calcificação no pâncreas. Existem diagnósticos diferenciais, como fibrose cística em pacientes jovens que têm questões genéticas que dão pancreatite crônicas, mas 99% das vezes vai ser etilismo, certo? Enquanto eu estava dando aula